daqui que vem o fato do seno ser zero. Por quê? Porque o seno é o valor da vertical. Quando eu tenho múltiplos de π, π, 2π, 3π, 4π, 5π, o seno é zero. Porque a reta que eu estou fazendo aqui é sempre horizontal. E o seno é o valor da vertical. Sim. Então, por isso, para inteiros de π, o seno é zero. Por isso. Tá bom? O motivo está Tá aqui. bom. Bem, tem uma explicação. Talvez o professor ele fica repetindo isso de várias outras formas na escola, mas basicamente é isso aqui, tá? Tá. Se tu entender o círculo trigonométrico, tu vai entender esse esquema aí do porquê. Agora, precisa entender o porquê? Não, precisa saber fazer a conta, né? Que foi o que eu acabei Sim. de fazer. Se tu decorar só, já tá ótimo já. O motivo tá aqui no círculo trigonométrico. Sendo assim, vamos para essa próxima aqui. Eu quero que tu note uma coisa. Ele está falando que alfa pertence ao intervalo de 3π sobre 2 a 2π. Sim. Você sabe o que isso significa? Eu sei que 2π, acho que 2π é 360. Sim. Assim, 360. E 3π sobre 2. 3π sobre 2 é o. É onde fica perto de 360. Não sei se É, tem. verdade. Então. Então seria. E o cosseno é 360 também, mas eu não sei formular a conta. Bem, isso aqui é um intervalo de pontos aqui no teu gráfico. Então, ele Sim, está falando que é de 3π sobre 2 a 2π. Portanto, ele está falando que tu está pegando aqui do 3π sobre 2 ao 2π. Tu está falando desse quadrante aqui, ó, do sim. quarto quadrante. Quarto Porque se tu quadrante. der um zoom aqui, vai ver o 3π sobre 2 que ele falou, Sim. e aqui é o 2π. Então, ele está tratando essa conta só nos valores dentro desse quarto quadrante. Sim. Muito bem. Com isso em mente, a gente sabe que a gente está no lado direito e embaixo. Vamos para o resto da conta. Ele está falando que o cosseno de um ângulo dentro dessa região é 0,6. E agora ele quer saber o valor da tangente. Muito bem. Bem, vamos lembrar uma coisa, né? Eu te acho que dava para tu começar, mas de toda forma, vamos lá. A tangente de alfa, como a gente viu reiteradamente aí desde ontem, é seno de alfa por cosseno de alfa, certo? Sim, certo. Certíssimo. Cosseno de alfa, seno de alfa por cosseno de alfa. E o cosseno de alfa a gente tem o valor, é 0,6. Sim. Portanto, se a gente está interessado em encontrar a tangente de alfa, a princípio a gente só precisa do cosseno de alfa. Sim. Porque aqui é 0,6. Desculpa, a gente só precisa do seno de alfa. É. A gente só precisa desse cara aqui de cima. Porque a gente já tem o 0,6. Então, se a gente tiver o valor do seno de alfa, a gente encontra a tangente. Vai ser só fazer essa divisãozinha, né? A gente encontra a tangente. Bem, tem alguma ideia de como encontrar esse seno de alfa, sendo que a gente já sabe o cosseno de alfa? Dica: envolve aquela equação que eu te mostrei ontem lá que tinha quadrado, lembra? Coisas ao quadrado. Vou pensar. Ó, eu vou mostrar a equação, só para tu não precisar ficar buscando ela aí nas coisas. A equação era assim, ó. Eu tinha colocado x, né? Mas pode ser alfa, por que não? Seno ao quadrado de Lembrei. alfa mais cosseno ao quadrado de alfa igual a 1, Bom, certo? Muito bem. Então, note que você tem o cosseno de alfa. Tem o valor do cosseno de alfa. E você quer o seno de alfa. vou fazer as contas aqui e eu te falo.
Isso, exatamente. Eu acho que você já entendeu a conta que você tem que fazer, né? Já, já. Opa, aí sim, meu bom, isso aí. Bem, tenta fazer enquanto eu vou pegar o meu café, tá bom? Que eu pus Beleza, pra esquentar, a aula começou, agora já deve estar frio de novo. Só um beleza. segundinho. Qualquer dúvida que apareça na sua conta aí é só falar, hein? Beleza. Tô fazendo aqui. Opa, aí sim. Essa prova que tu teve aí, cara, pra falar a verdade, eu achei ela bem longa. Ah, é tipo, funciona assim. É, é tipo uma prova, é uma prova geral. Tem todas as matérias e você assinala no gabarito depois. Aí, tipo, é o dia inteiro, é tipo das 7 da manhã até as 12h30. Caramba, É tipo caramba! estilo Enem. É tipo estilo Nossa, Enem, mas a escola quis fazer. tá Tem louco. a primeira etapa é portuguesa, história, literatura, tudo isso. Depois é matemática, biologia, física e química Meu Deus, no velho. outro dia. É Insano, complicado. insano. Eu, sinceramente, nunca tinha visto uma prova tão longa assim. É complicado. Mas é só de matemática ou tem outras matérias? Tem outras matérias, é tudo feito assim. Química, física. Aí você vai, tipo, fazendo as contas, né? Aí assinala no gabarito no fim do dia. Tudo. Doideira. Ó, uma pergunta. Diga. Nessa continha aqui, eu adiciono 0,6 ou eu adiciono 3π/2 no cosseno? 3π/2 ali não tem nada a Não ver. tem nada a ver, tá? Ele é só a região onde está acontecendo a conta, né? Então ele não entra exatamente no valor ali. Tá.
Eu acho que eu fiz a conta errada, mas no meio do caminho deu uma fração 12 por 11, não tem nada a ver, né? Eu acho que não tem nada a ver. 12 por 11. Desculpa, deu um problema aqui no meu fone de ouvido. Ah, Falou alguma coisa? então, sim, deu. No meio da conta, acho que tá errada, mas deu 12 por 11, não tem nada a ver, né? De fração. 12 por 11? É, Provavelmente tá errado. Vamos pra ver mim aqui. tá errado. Eu vou E apareceu refazer. umas raízes, umas coisas, né? Bem, eu não sei o que você fez, mas o que você tinha que fazer era pegar aqui no lugar do cosseno, colocar o 0,6. Eu coloquei. Ótimo. Então vamos lá. Aí. Calma. 0,6 ao quadrado, então. Ao quadrado. Isso. O que vai dar 0,36. Quando eu passo para o outro lado, vai ficar 0,64. Sim. E daí, quando eu faço a raiz quadrada dos dois lados, eu obtenho que o seno de alfa é igual a 0,8. Foi isso que tu achou de seno de alfa? Isso, foi isso. Só que eu fiz meio que errado, só que certo ao mesmo tempo. Mas eu Tu esqueci achou de. 0,8 do seno de alfa? Sim. Legal. Eu fiz a conta meio rápida aqui, mas Não, eu entendi. tudo bem, não preciso refazer ela com mais detalhes. Ou tu quer que eu faça? Não, tá Tudo ótimo bem. assim. Então tá, Entendi. seno feito. Agora, lembrando que nós queremos encontrar a tangente. Então, a gente ali no lugar do seno agora pode colocar o valor que nós acabamos de obter, que é o 0,8. Aí a gente coloca ele aqui e faz a divisão. 0,8 dividido por 0,6. Sim. Isso vai dar 0,48. 48. 0,8 dividido por 0. Ah, eu fiz errado, peraí. 0,8 dividido por 0,6 dá 1,333333333. Aí, periódico. Bem, isso é o número decimal, né? Agora, qual é o número de fração? Tu disse qual que foi a tua resposta? Deu 12 por 11. 2 dividido por 11? Não é exatamente o que está aqui, É. mas é próximo. O que será que tu errou? Eu acho que eu esqueci de multiplicar a raiz aqui. Eu esqueci de multiplicar. O cosseno ao quadrado, esqueci de multiplicar. Aí, Cosseno ao quadrado, tu esqueceu de multiplicar? Não entendi. é tipo 0,6, cosseno eu esqueci de multiplicar o 0,6. Aí que dava 36, aí ia 64. Eu só deixei o 0,6. Aí ficou 12, ficou meio confuso. Bem, não sei, eu estaria errado de toda forma, porque não dá Sim. 12. O que vai acontecer aqui, se tu passar 0,6, vai dar 0,4, né? Mas, bem, o que eu fiz aqui, né? Eu elevei ao quadrado, isso dá 0,36, daí eu passo esse 0,36 para o outro lado, vai ficar 1 menos 0,36. 1 menos 0,36 dá 0,64. Então, seno ao quadrado é 0,64. Tá. Portanto, agora a gente faz a raiz quadrada e obtém que o seno do alfa, então, é 0,8, porque a raiz quadrada de 0,64 é 0,8, tá bom? Sim, beleza. E daí depois é só pegar esse valor e colocar ali na equaçãozinha da tangente, que foi onde a gente começou, né? Onde a Sim. gente notou que precisava encontrar o valor do seno. E aí surge um corolário muito importante. Se você tem o valor do cosseno, você sempre tem o valor do seno. Tá? Sim. Sempre. Sempre, sempre, por causa dessa bela propriedade maravilhosa aqui, tá bom? Sim.
Essa propriedade aqui te diz o seguinte: se tu tem o valor do cosseno, tu tem o valor do seno. É só isolar. Beleza. Então lembre-se disso. Nunca pense, mas ele me deu seno, só que eu ainda preciso do. Não, nada a ver. Pode encontrar ele também por meio desta propriedade. Sim. Certo. Então agora temos uma outra que tinha um gráfico ali, né? É um gráfico só de questão mesmo. Tipo, só pra. Vamos ver. Espera aqui. Estou pegando, tem um gráfico, é de. Uma ondinha, né? Lembra que eu falei que É uma você ondinha, é uma sim. ondinha? Seno, cosseno, tem que ver qual é ali, né? Existe uma breve diferença entre a ondinha do seno para a ondinha do cosseno. Vamos ver aqui. A cenário alternativa que representa a função trigonométrica representada a seguir. Muito bem. Como que a gente vai descobrir aqui o que é? Caramba, essa é feinha mesmo. Um pouquinho chata. Ela é um pouquinho chatinha. Bem, primeira coisa. De fato, a gente está vendo aqui que a nossa ondinha está mais para cima, né? Porque os desenhos que eu fiz para ti, ela sempre Sim. tinha a mesma característica aqui, né? Sim. Então, a gente nota que ela foi um pouco blocada para cima, né? Poderia não ser o caso, ela poderia ter, tipo, sei lá, tava aqui, né? Para baixo aqui. Seria sim. igual as ondinhas que eu fiz para ti na aula passada, né? Sim. Então ela foi jogada para cima. Então o que é que indica que ela foi jogada para cima? Esses mais uns aqui, ó. Eles que indicam. Portanto, nessa brincadeira a gente já pode excluir a C, porque na C ele está com menos um, ou seja, teria sido jogado para baixo. Sim. Não diminui, certo? Então, quando ela foi Certo. para cima, ela aumentou. Beleza. Agora, outra coisa que está acontecendo aqui. Note que ela está começando do que seria o meio da onda. Certo? Sim, certo. Não precisaria ser o caso, ela poderia ter começado do pico dela. Sim. Ela teria começado daqui, por exemplo. Depois ela faria assim, sabe? Então ela teria começado do pico, entendeu? O que diferencia uma onda começar do pico ou do meio? Ela ser o seno ou o cosseno. Tá bom? O seno começa do meio, o cosseno começa do pico. Como essa onda começou do meio, ela é seno. Agora, como é que eu posso lembrar disso? Eu posso lembrar disso por um motivo óbvio. Agora, na questão anterior, eu estava te falando. Antes dessa anterior. Eu estava te falando que o seno ele é zero, né? Quando tem múltiplos de π, certo? Sim. Sim, o seno também é zero quando tu tem seno de zero. Pode jogar na calculadora. Seno de zero é zero. Ok? Certo. Então, se o seno de zero é zero, significa que a onda que começa do zero aqui, ou seja, do meio dela, né? Porque para cima é 1, para baixo é o menos 1, que eu tanto te falei ontem. Sim. Se ela começa do zero, então é porque quando o x é zero, a função é zero. Que nem o seno, porque quando o seno de x, que é a tua função, né? Quando o x é zero, a tua função também é zero. O mesmo não acontece com o cosseno. O cosseno de zero é 1. Aqui. Cosseno de zero é igual a 1. Por isso que ela começa do pico. O cosseno que começa do pico. Esse desenho que eu estava fazendo aqui da onda começando do pico é do cosseno. Mas como essa onda específica do desenho aqui não começa do pico, então ela não é cosseno. Por isso eu já cortei todos os cossenos, tá vendo? Tô. Muito bem. Agora o que acontece? Tu tem o AD ou a E para escolher. E na aula passada você desenvolveu bem a diferença que existe aqui da equação da D e da equação da E. A diferença que existe nas duas aqui é a frequência, né? Sim.
frequência. Uma frequência é diferente da outra. No caso, a frequência do nosso querido D aqui é maior que a frequência do E. Porque a frequência do D é 2, né? O número que está multiplicando ali é 2, certo? Certo. E o número que está multiplicando o xzinho ali na E é 1 sobre 2. Ou seja, é o número 0,5, é metade. É um número menor que o 2. Certo? Então a frequência da E é menor. O que significa uma frequência menor, né? Se você vai com uma frequência menor na casa da sua avó, o que isso significa? Você chega e fala assim para algum amigo seu: estou indo com uma menor frequência na casa da minha avó. O que isso significa? Me confundiu esse exemplo. Tipo, uma menor frequência. Que ela não é um número inteiro? Esquece isso, velho. Eu tô te falando o Não. exemplo da avó pra tu esquecer negócio de matemática por enquanto. Tá. O que significa tu dizer que tá indo com uma menor frequência na casa da tua avó? Que eu tô indo menos, né? Exato, exatamente. Você tá indo menos, muito bem. Em outras palavras, você tá demorando mais para ir na casa da sua avó, né? Sim. Se você ia uma vez por mês, agora você tá indo uma vez a cada 3 meses. Estou indo com uma menor frequência. Estou indo agora só de 3 em 3 meses. Tá. Sendo assim, no contexto que a gente está falando aqui, o que seria uma menor frequência? O que seria a questão da onda da E aqui, que a frequência é menor, né? Como eu concluí com você. Significa que na E, a onda demora mais para ser completa, para ocorrer, do que na D. Porque se a frequência é menor, eu demoro mais para ir na casa da minha avó. Se a frequência é menor na onda, eu demoro mais para completar a minha onda. A ideia é essa. É a mesma lógica, entendeu? Entendi. Até porque na aula passada a gente estava vendo um negócio de período, né? Sim. Período, eu falei para você, é o inverso da frequência, justamente. Se o período é maior, a frequência é menor. Então, se o período para eu ir na casa da minha avó é maior, antes era 1 mês, agora é 3 meses. Aumentei o período. Sim. Então, eu estou indo com uma menor frequência, né? Foi o que você me falou. Sim. Que agora eu só vou de 3 em 3 meses, eu estou indo com uma menor frequência. Portanto, se aqui a frequência é menor, e de fato ela é menor, significa que essa onda aqui demora mais para ocorrer que a de cima. Ela demora mais para ocorrer que a onda de cima. Demora mais para a onda ser completa. Bem. Qual o exemplo da vovozinha? Agora, como é que a gente vai usar isso como comparação para saber se a resposta é a E ou a D? Bem, você tem que olhar que essa onda do desenho específico aqui, ela foi formada completa de 0 a π. Tá vendo? Porque o que é uma onda, né? Uma onda é justamente esse comportamento de repetição. Né? O que nós temos aqui? Nós temos uma onda completa, né? Ela está indo do começo ao fim aqui. Agora, se eu fizer uma igualzinha do lado, ó, está tendo mais ondas. Sim. Poderia ter outra para cá. Então, esse objeto que eu acabei de copiar aqui é uma onda inteira. E eu percebo aqui que a onda inteira ocorreu de 0 a π. Beleza? De 0 a π. Sim. Muito bem. Em outras palavras, o período dessa onda é π, porque ela demorou π para ser completa. Com o período sendo π, já dava para encontrar a frequência. Pelaquela equação da aula passada, que tu mesmo me falou. Que período é 1 sobre frequência. Sim. Já daria para encontrar, né? Encontrar a frequência 2 ou a frequência 1,5 aqui. Mas eu não quero ir por esse lado. Eu vou fazer essa conta, mas eu não quero ir por esse lado. Eu quero que tu consiga resolver essa conta só batendo o olho. Porque eu já excluí 3 opções aqui só batendo o olho, sem fazer continha nenhuma. Sim. Não fiz nada aqui para excluir A, B, C
e A, B, A, C. Bem, vamos pensar o seguinte. Eu venho te falando desde a aula passada que o seno e o cosseno, eles são influenciados, né, pelo 2π, né? Tu falou agora há pouco que 2π é 360 graus. Ou seja, é o tempo para completar o ângulo, né, para completar um círculo, certo? Certo. Certo. E no caso aqui para nós, o completar um círculo, a analogia que a gente faz aqui é completar a onda. Tu completa um ciclo. Então, tu completou uma onda. Certo. Portanto, naturalmente, o seno e o cosseno, para completar uma onda, se for só seno de x ou só cosseno de x, como é o caso aqui desse que eu escrevi aqui, ele completa uma onda que nem aquele círculo que eu te mostrei agora há pouco. Ele completa em 2π. Ele demora um pouco mais que essa, porque essa aqui está completando em π. Certo. Ou seja, se essa aqui está sendo mais rápida, significa que a frequência dessa aqui do desenho é maior que o simples seno de x. Ou seja, tem que ser maior a frequência dessa aqui, que é uma dessas duas, tem que ser maior que a frequência dessa função aqui. E qual é a frequência desse seno de x aqui? Você pode não estar vendo nenhum número, mas não tem problema, a frequência é 1. Sim. Porque quando a gente não tem um número multiplicando uma letra, a gente sabe que é o 1, né? É. Beleza. A gente está vendo que aqui é o 1 e a gente concluiu pela essa breve explicação que eu dei que a frequência dessa onda aqui tem que ser maior que 1. Porque enquanto essa aqui demora 2π para completar, essa aqui está completando em π. E se tem que ser maior que 1, então, a resposta é D, não é mesmo? É. Sim. Que é maior que 1, é 2, né? A outra aqui, o x sobre 2, é um número menor que 1. Meio. Meio, exatamente. Muito bem. E eu falei para você que, bem, dá para fazer só de olho, a gente resolveu só olhando, sem fazer conta nenhuma. Sim. Agora, daria para fazer conta? Daria. Como é que a gente faz? A gente olha para esse problema e percebe o seguinte. A onda se completou em π. Ou seja, o período dela é π. Então vamos lá, período é π. Só que a gente sabe também que período é 1 sobre frequência. Mas a gente sabe também que frequência angular, que é a frequência que aparece ali dentro, a frequência aqui é a frequência angular. A gente está falando de ângulo, né? Então a frequência ali dentro é a frequência angular. Ela é 2π. Eu falei isso para você na aula passada também. Sim, falou. Portanto, o F, ele é ômega sobre 2π. Portanto, quando eu faço essa substituição ali pela frequência ômega, né, frequência angular, eu vou ficar com 2π sobre ômega, depois de uma breve manipulação matemática. Então, relacionar o período com a frequência angular, que é a frequência envolvendo ângulos, ou seja, a frequência que envolve seno e cosseno, é isso que eu acabei de colocar aqui. P igual a 2π sobre F. Qual é o T? Qual é o período do nosso gráfico ali? É π. Então, π igual a 2π sobre F. Simplificando os π's, eu encontro então que a frequência daquela onda é 2. Sim. Que é justamente o que a gente está vendo aqui na D, ó, o 2. Esse 2 é o ômega, é a frequência angular. Beleza? Beleza. Então dá para fazer com conta, que foi essa conta aqui muito interessante, e dá para fazer só de olho, conhecendo um pouquinho as características das funções seno e cosseno, né? Entendi. Veja que a questão na matemática, às vezes, é você conhecer características. O seno e o cosseno tem trocentas características, né? Se eu for ficar falando tudo aqui, eu vou ficar até amanhã. Tem coisa que a gente só aprende lá na faculdade, nos cursos bem avançados, uns eu nem fiz, por sinal. De tão rica que é a função seno e cosseno. Sim. Mas o Basications aqui é o que a gente usa para resolver essa questão, tá? Certo. Bastante coisa, né? Bastante coisa. Sim. Mas depois tu pode ver a gravação, tu Então pode vai memorizando. né? E aí, tem mais conta? Tem a 130. Eu te mandei, acho que é ontem, eu te mandei. Tem a 130. É a última. Aham, vamos ver. 130. Tu mandou ontem? Pô, mas eu não tô vendo nada aqui, não. Então.
Ah, tá, tu mandou ontem à noite, tu quis dizer, É, né? ontem à noite. Ah, sim, sim, sim. Então agora achei. Tá embaixo do gráfico. Após o IPO da companhia Means Invest na B3, caraca, o cara curte mesmo a administração. Bem que tu É falou que ele era chique. professor de Ah, e ele finanças, né? investe na bolsa, esse professor Então ele aí. tá perdendo Ele bastante dinheiro. é, Por isso que ele tá meio. Se ele tiver meio brabinho ultimamente, é por causa disso. O pessoal que investe na B3 perdeu grana. Então vamos lá. A sua cotação no mercado ficou oscilando. Ou seja, subia, descia, seguindo a lei, essa lei aqui. De fato, é um cosseno, então a gente sabe que sobe, desce, sobe, desce. sim. Sendo P de T o preço em função do mês T. Então, tá aí. Preço, lado esquerdo, varia em função do mês, que é o T aqui do lado direito. Qual é o preço de janeiro a dezembro? Ou seja, de 1 a 12. Portanto, janeiro é 1, fevereiro é 2, Sim. março é 3 e assim vai. Qual é o preço dessa ação aqui no mês de maio? Hum, Qual é o número do mês de maio? Você sabe? 5. 5, exatamente. Então, a gente quer saber qual é o valor dessa coisa aqui quando o T for 5, né? Sim. Ó, eu acho que dá para você tentar, hein? Tá, vou tentar aqui. Já que envolve um cosseno de número ímpar dentro, né? Para tu lembrar o que rola, né? Deixa eu te mandar o que a gente fez. Ah, dá -2? Menos 2? É. -2. É, mas aí tem que ter a conta, né? Calma. De fato, a parte do cosseno É. ali vai ficar Dá, menos 2. Só que ainda tem aquele 3 ali, né? aqui 3. Isso. Aí se é menos. Aí dá R$ 1, é isso? Real? Que, eu acho que dá R$ 1 Exato, porque R$ 1. é 3 positivo com -2 Perfeito. dá Um 1. real. Isso aí. Ah. Show. Muito show. Então, professor, Diga, meu amigo. é, eu queria só entender um negócio. Eu entendi, só que eu só queria dar mais um reforço. O que que é STI? É sistema, STI, STD e SI. O sistema impossível, essas coisas. Eu só Ah, queria sim. que fizesse só um exemplo, só para eu reforçar só. Claro, claro, claro. Bem, vamos ver rapidamente novamente as três possibilidades. Então, aqui está um plano cartesiano. E você tem que lembrar que quando você escreve aqueles sisteminhas lá de um número X, outro número Y, Sim, por exemplo, esse sistema aqui, na realidade, esses sistemas aqui, eles são retas. São retas. sim. Bem, o primeiro pode ser essa reta vermelha e o segundo pode ser essa reta azul. Note que do jeito que eu desenhei, não precisaria ser exatamente desse jeito, mas do jeito que eu desenhei, tem um ponto de interseção aqui entre as duas retas, né?
Certo. Certo. Então, quando nós temos um ponto de interseção, significa que a gente temos uma única solução para x e y nas duas equações. Ou seja, são valores x e y que quando eu coloco nas duas equações, as duas equações são respeitadas. Ou seja, o lado esquerdo vai ser igual a 3 na de cima e o lado esquerdo da de baixo ali vai ser igual a 7. Entendeu? Entendi. Como é que eu obtenho esse ponto? Eu posso resolver o sistema. Como é que é resolver o sistema? É isolando ou subtraindo as equações, né? Isso aí. Sim. Beleza? Beleza. Essa situação aqui é o sistema possível e determinado. Tá muito grande a minha letra aqui. Vou dar uma reduzida. É o sistema possível e determinado. Deve ser o PI, o PD que tu falou, né? É. Isso aí. PD. Possível e determinado, então, em outras palavras, né? Resumindo. O PD, você tem um único valor de x e de y como resposta. É isso. Sim. É o caso, graficamente, quando tu tem a interseção de duas retas. Certo. Mas note que não precisaria ser a interseção de duas retas. Porque você poderia ter uma reta, veja, que é igual a vermelha, por exemplo, só que ela está aqui do ladinho. Tá. Se a gente verificou agora, essa minha breve explicação aqui, que o sistema possível determinado, ou seja, o sistema onde tu tem um valor de x e de y como resposta, ocorre quando há interseção das retas, elas se encontram, retas concorrentes. Quando as retas não se encontram, não vai ter solução. Porque, bem, se solução elas se encontrarem, pô, elas nunca vão se encontrar aqui, porque elas são paralelas, né? Sim. Então, quando a gente tem um sistema indeterminado, é isso que acontece. Num sistema indeterminado, né, o I. Nesse sistema, você nunca vai encontrar valores de x e y que correspondem às duas equações ao mesmo tempo. Ou seja, não vai acontecer o que acontece aqui, né? Que vai dar o mesmo, vai dar 3 do lado esquerdo, né, de cima, e 7 no da de baixo, para mesmos valores de x e de y. Sim. Não, bom. não vai acontecer. Graficamente, as retas intersecionam paralelas. Beleza? Beleza. Mas ainda existe um caso, que é o possível e indeterminado, que você pode ter uma reta que ela passa em cima de outra reta. Exatamente em cima. Tipo a laranja aqui. Sim. Então, no sistema indeterminado... Opa. No sistema possível e indeterminado, nós temos, na verdade, infinitas soluções para x e y. Ou seja, infinitos pontos de interseção para as duas retas. Na prática, não tem como tu isolar nada, encontrar um valor de x e de y, porque tu vai ter infinitas soluções. Sim. Tá bom? Show de bola, meu. É isso. Bem, vamos só fazer o seguinte. O que a gente vai fazer? Eu quero resolver um sistema. Por exemplo, esse que eu escrevi aqui. Tá. Será que ele é possível e determinado? Possível e indeterminado? Não sei como é que a gente vai fazer. A gente vai tentar isolar o X ou tentar resolver o sistema de alguma forma. Sim. A gente tem duas opções. Na verdade, a gente sempre tem essas duas opções. Mas a gente sempre escolhe a opção, a situação que for mais conveniente. Né? O que seria conveniente? A forma que a conta sai mais fácil.
porque a gente não quer se complicar, né? Pra que ficar fazendo conta difícil, né? É. É isso aí. Hoje é dia 8? Então, dia 8 hoje. Putz, eu jurava que hoje fosse dia 9. Que droga. Então tá, dia 8. Amanhã é dia 9. Caramba. Bem, como é que a gente vai resolver isso aqui, né? Vamos fazer o seguinte. Isolar uma letra vai ser problemático, porque tu tem um monte de número primo aqui, daí vai dar fração. É uma droga trabalhar com fração. Sim. Então, o que a gente vai fazer? Vamos propor de desaparecer com o x na resolução do nosso sistema. Desaparecendo com ele inicialmente, a gente consegue encontrar o valor do y. E depois a gente volta para as equações e encontra o valor do x. Como é que eu vou sumir com o x? Eu olho que aqui eu tenho 3. Então eu vou multiplicar toda a equação de cima por 3. Eu olho que aqui eu tenho 2. Então eu multiplico toda a equação de baixo por 2. É só isso. Sim, entendi. Tu provavelmente já viu tua prof fazendo isso em algum momento. Já. Então vai ficar em cima desse jeito, porque eu multiplico todo mundo por 3. E aqui, isso aqui. Aí o x vai sumir. É isso aí, se eu fizer a subtração, ele some. Então vamos subtrair as equações. Na hora que eu subtraio 6x menos 6x vai dar 0x. E aqui vai ficar 6y menos 10y, é menos a de baixo. Então vai ficar menos 4y. E aqui 9 menos 14 é 5. Então eu encontrei que y é igual a menos 5 quartos. É o sistema que eu bolei da minha cabeça aqui. Sim. Então, de fato, esse sistema é possível e determinado, porque eu encontrei um valor específico de y. E agora eu posso encontrar um valor específico de x como? Uma vez que eu tenho o valor do y, eu pego qualquer uma daquelas equações e substituo ele. Ó, aqui não era o y, agora eu troquei. Sim. Troquei pelo valor dele. E daí vai ficar simplesmente 2x menos 5 meios igual a 3. Então, vai ficar 2x. Bem, 3 é a mesma coisa que 6 meios. Então, vai ficar 6 meios menos, com menos mais, 5 meios. Vai ficar 11 meios. Então, o x vai ser 11 quartos. 11 quartos. Para mais detalhes, faça a conta aí depois. Continha de fração, né? Então tá, encontrei o valor do x e do y. Entendi. Significa que, como eu encontrei um único valor de x e de y, ele é um sistema possível e determinado. Possível e determinado. Agora, como é que eu faria um sistema possível, quer dizer, um sistema indeterminado? Um sistema indeterminado é um sistema onde as retas são paralelas. Então, para ser indeterminado, eu teria que ter uma equação igual do lado esquerdo aqui. Sim. Ou seja, os mesmos coeficientes, multiplicando o x e o y, mas um número diferente do outro lado, tipo 4. Pronto. Esse aqui já é indeterminado. Sim. Porque elas nunca vão se encontrar. É uma equação, são retas iguais, elas têm a mesma inclinação, né? Só que elas estão em posições diferentes. Enquanto essa está mais em cima, porque é o 4, essa aqui está mais embaixo, porque é o 3. Tá Sim. bom? As nunca vão se encontrar. Agora, como é que eu faço um sistema possível e indeterminado? Também são retas paralelas, só que são retas iguais. Então, por exemplo, em vez de 2, 2 e 3, pode ser até aquela que eu coloquei lá, multiplicado por 3, todo mundo. Que lá também é uma outra reta. Sim. Vai ficar 6, 6 e 9. Esse sistema aqui é PI. Sim. Porque são retas iguais, elas estão na mesma posição. Tá bom? Então, tu tem infinitos pontos de interseção entre elas. Beleza? Beleza. É isso. Acho que esse exemplo ficou bem geral, né? Ficou. Show, que bom, que bom. Tenho certeza que você vai bem na sua prova quando precisar disso. Beleza, meu bom? Vou te mandar tudo aí que a gente fez e acredito que por hoje é isso, né? Por hoje é isso. Ô, professor, na próxima aula a gente vai começar com química, então. Química. Química? Química. Bem, cara, então eu
Vou aproveitar esse tempo para te falar uma coisa. Ah. Eu nem lembrava quando você falou de química, mas na verdade eu não posso ajudar em química porque eu não domino bem essa disciplina, tá? Sim. Então o que eu posso fazer é o seguinte: eu posso te passar para um professor muito melhor que eu em química. Ele pode te ajudar, Beleza. tá? Daí, essas aulas que ficaram. Bem, eu não sei quantas que tu vai querer de química, porque tu ia fazer aula de física também, né? Sim. Então, tu não prefere então começar física comigo? Vamos começar física e depois eu vou pra química. Isso, daí Química? o que faltar de aula, eu te passo para outro professor lá, não tem problema, Beleza. tá? Pode ser. Show de bola, meu querido. Então, até semana que vem. Valeu. Até. Abraço. Abraço.